Olá, boa noite, queridos. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos aqui mais uma vez ao vivo no Centro Virtual Família Espiritual Neio Lúcio. E hoje nós estamos iniciando os nossos momentos palestras que acontecerão às quartas-feiras às 20 horas no Centro Virtual. A nossa palestra de hoje, ela é um pouco mais emocionante, porque ela vem homenagear o nosso querido irmão Lúcio, que partiu para a pátria espiritual recentemente, a qual ele foi criador de tudo isso. Mas antes eu quero dizer a vocês que nós somos muito gratas, porque agora a gente fala só no feminino, porque a nossa equipe de administradores do centro virtual são mulheres, porque o único homem que tinha como administrador era o Lúcio, e ele retornou à pátria espiritual. E agora são mulheres. E eu sou muito grata a essas as nossas amigas, que eu vou citar o nome, Adriana Prado, que vocês conhecem, né, que já fez lives aqui. A Babi, que vocês não conhecem, mas quem sabe uma hora ela põe o rostinho dela aqui, mas ela ajuda muito a gente aí na parte administrativa. A Débora, que é daqui de Bauru, com muita satisfação, também já fez live e é responsável por estudos na nossa página e também nos grupos de WhatsApp. A Denair, que também é administradora, responsável aí pelo nosso cronograma, responsável por postagens, por estudos, e que também não apareceu o rostinho aqui ainda. Temos aqui algumas administradoras vergonhosas, não são como eu que sou sem vergonha, que vocês já me conhecem, eu já venho nessa estrada há quase 30 anos. A Leni, que também nossa administradora, que faz estudos, participa ativamente no grupo e que também tem um pouco de vergonha, mas daqui a pouco ela perde. A Maria Silvana, nossa querida administradora, responsável pelas poesias, né, que recebe aí, traz para gente aquelas poesias maravilhosas do momento Poesia e Música. E também a Vitória, que vocês conhecem, palestrante como eu, daqui de Bauru, com grande satisfação, que vem auxiliando a gente. Então, nós somos gratas a essas meninas maravilhosas que estão trabalhando conosco nesses grupos e agora no nosso centro virtual. O centro virtual, ele, como eu disse, inicia-se agora com palestras. Em breve nós vamos, a partir do dia 1º aí de junho, nós vamos reiniciar os estudos do livro dos Espíritos, o livro dos Médios, enfim, as obras básicas, como, na verdade, aulas, para que estejam essas aulas aqui no centro virtual, para que vocês possam estar aprendendo cada vez mais a nossa doutrina espírita. Também temos no centro virtual, como pioneiros aqui na cidade de Bauru e em muitos lugares, cirurgias espirituais à distância, a qual atendemos inúmeros pacientes, inúmeros deles foram curados, melhoraram, explicando que a cura ela depende de nós, não é dos espíritos, ela depende do nosso merecimento, da nossa fé. Mas a espiritualidade, os médicos espirituais, eles sempre estarão presentes a nos auxiliar. E é preciso que a gente tome aí a nossa posição na vida de forma a estar cada vez no caminho do bem. Temos aí as rádios novela que as pessoas adoram. Agora a gente coloca aqui na nossa página do Facebook. Então, meninas, temos um momento, meninas e meninos, né, ouvintes, temos um momento perguntas e respostas, a qual vocês perguntam e a gente, com base na doutrina espírita cristã, respondemos.
Então, quem tem dúvida, mande as suas perguntas para o Momento Perguntas e Respostas, que acontecem toda segunda-feira e quinta-feira. Temos os estudos das obras de André Luiz, né, que iniciamos com a obra Nosso Lar, e nós vamos dar continuidade aí até o término das obras de André Luiz. Isso é um aprendizado para nós e que a gente também transmite a vocês. E hoje, na nossa palestra, antes de mais nada, eu quero dizer assim que nós agradecemos muito porque a nossa página iniciou há pouco tempo e já tem mais de 650 seguidores. Então, isso é muito bom, isso é de uma grande felicidade para todos nós, porque sabemos que estamos levando a doutrina aonde não existe centro espírita físico. E a internet é para isso. A internet é para a gente levar a doutrina para todos os lados, levar os conhecimentos de Jesus para todos os lados e acalentar os corações por todos os cantos do mundo. Essa era a ideia do Lúcio, nosso querido e amado administrador. Mas antes de falar da vida dele, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção agora nessa história que eu vou contar, retirada da Revista Espírita de 1862, que não foi qualquer um que disse isso. Preste atenção que no final eu vou dizer quem foi que deixou esse relato na Revista Espírita de 1862. Um homem passava pela rua e uma telha lhe cai aos pés. Aí ele pensa assim: que sorte, hein? Um passo a mais eu teria morrido, porque já pensou se ela caísse na minha cabeça? Era morte certa. Mas, no entanto, ele não agradeceu a Deus. Ele simplesmente achou que era sorte. Entretanto, este mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Por que será que foi preservado a vida dele no momento em que a telha caiu no seu pé, para depois então ele morrer na cama? Foi o acaso? Dirá o incrédulo, né? Como ele mesmo disse, né? Olha que sorte, que muitas pessoas falam assim, isso é sorte. Para que então, a gente pergunta, serviu a este homem escapar do primeiro acidente se ele sucumbiu no segundo? Ele veio a desencarnar. Em todo caso, se a sorte o favoreceu, não durou muito, né? Porque logo ele já veio a desencarnar. Essa é a pergunta onde os espíritas, nós, né, respondemos, está escrito lá na Revista Espírita, a cada instante. Escapamos de acidente e, como se costuma dizer, a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para provar que a vida está por um fio, que jamais temos certeza de viver o amanhã? Assim, devemos sempre estar preparados para partir. Está lá, na Revista Espírita. Devemos sempre estar preparados para partir. Mas que fazeis quando a gente... Prestem atenção, meus irmãos. Olha só o que ela coloca, o que a Revista Espírita está escrito lá. O que é que nós fazemos quando nós vamos viajar? Principalmente se vai viajar para o exterior. Eu nunca fui. Se alguém quiser pagar uma viagem para mim, eu aceito. Depois do coronavírus. É lógico, né? Não venha pagar agora que eu não quero. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente toma todas as providências, né? A gente coloca em ordem os negócios, né? As coisas em casa, os alimentos em casa, a família, a gente conversa se a gente não for com a família. Daí a gente começa então a pesquisar, né, sobre o país que vai, a alimentação, a vestimenta, o clima, tudo que a gente pudesse saber para onde a gente vai, a gente pesquisa. Se conheceis a terra para onde ides, se lá tendes amigos e conhecidos, você vai sem receio. Caso contrário,
a gente precisa estudar ali o mapa da região. Mais uma suposição. E se a gente é obrigado a viajar essa noite, da noite para o dia, uma viagem assim, ó, rápida, que não temos tempo de fazer preparativos, ao passo que se estivéssemos prevenidos com bastante antecedência, teríamos disposto tudo quanto fosse necessário para as nossas conveniências e o nosso conforto. Porque se de repente a gente tem que viajar da noite para o dia, a gente vai do jeito que nós estivermos aqui preparado. E geralmente a gente não está preparado. Mas se a gente soubesse, né, a gente iria se preparar. Então, todos os dias estáis expostos a empreender a maior, a mais importante das viagens a que deveis fazer. Inevitavelmente, contudo, não pensais nisso mais do que tivesses de viver perpetuamente na terra. Em sua bondade, Deus, ele cuida de nós, advertindo-nos por inúmeros acidentes, aos quais nós escapamos. Deus, ele cuida da gente. E a gente escapa de inúmeros acidentes. Acidentes esses que às vezes a gente nem percebe. Às vezes nós temos alguma doença que não sabemos e a espiritualidade vem e cura. E a gente fala, que sorte. Quais os preparativos que a gente deve fazer para essa viagem? Está lá na Revista Espírita. Porque aqui na Terra, a gente tem poucas coisas a realizar, porque é rápido e passageiro. Mas nós temos uma vida futura para nos inteirar. O mapa que dará a nós conhecer o país para a gente entrar, seria então descobrir os mistérios da vida. Seria então a gente se prever para onde a gente vai. Está na Revista Espírita. Qual seria o passaporte para a nossa viagem e as cartas de recomendações? Quanto aos amigos que lá encontraremos? E aí, hein? Quem são os amigos que nós vamos encontrar lá? Aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós alegramos e aqueles que a gente tem também os maus sentimentos. Percebem vocês que nós estamos falando aí, ó, da viagem de retorno ao plano espiritual, da verdadeira vida. E dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como alguém que caísse na água com uma pedra atacada ao pescoço, a pedra atada ao pescoço, amarrada ao pescoço e que arrastaria para o fundo. As coisas que nós devemos pôr em ordem, o fim das nossas conquistas, o perdão, pois os erros existem e eles fazem parte das nossas dívidas. A quitação de tudo isso. Apressai-vos, está na Revista Espírita, pois que a hora da partida pode soar de um momento para o outro e não vos dar tempo para reflexão. Em verdade vos digo que a telha que cai aos vossos pés é o sinal de vos advertir para estar sempre prontos para a partida ao primeiro sinal, a fim de não seres tomados de surpresa. Então, toda vez que algo acontecer na nossa vida que a gente percebe, ufa, eu não fui, gente, era para eu ir, eu não fui. Graças a Deus, Deus está me dando mais uma oportunidade de me melhorar aqui nessa terra, de me encontrar com as pessoas e tratá-las bem, de cuidar do perdão dentro da minha alma, de cuidar de tudo. Isso tudo é um passaporte que nós precisamos ter para quando chegar a nossa partida. E essa partida pode ser de uma hora
para outra. Para não sermos pegos de surpresa, nós precisamos treinar para a morte. Sabe quem que deixou essa mensagem na Revista Espírita, meus irmãos? O Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade? Jesus. Que deixa-nos esta mensagem falando para todos nós que isso aqui é uma passagem rápida. E que toda vez que fomos cutucados pelos problemas da vida, toda vez que nós percebemos que não era para a gente morrer naquele momento, agradeçamos a Deus e não digamos tive uma sorte danada. Quantos programas eu assisti no Discover falando sobre mortes, pessoas que ficaram em coma, outros que sofreram graves acidentes e acabaram não indo, não desencarnando. E sabe o que eles falaram? Que eu ficava sempre indignada, mesmo antes de ler essa mensagem na Revista Espírita. Foi por sorte. Na conclusão final do programa foi sorte. Ninguém, gente, eu não vi. Eu assisti inúmeros programas durante anos. Eu nunca ouvi alguém dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Deus me auxiliou. Deus me ajudou. E aí, em comparação a isso, a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nas instruções dos Espíritos, que muitas vezes, a gente fala que um homem mau escapa de um perigo. Quando um homem mau escapa de um perigo. E o que a gente fala quando um homem mau escapa de um perigo? Se fosse um homem bom, teria morrido. Esse é o título da palestra de hoje, em homenagem ao Léo Lúcio. Se fosse um homem bom, teria morrido. Horas, está no Evangelho. Dizendo isso, está certo que realmente muitas vezes acontece que Deus dá um espírito ainda novo nas vias do progresso, uma prova mais longa do que é um bom, que como recompensa ao seu mérito, terá sua prova tão curta quanto possível. Então a gente coloca assim, nossa, se fosse um homem bom, teria morrido. Então quer dizer que Deus escolhe que os bons saiam. Ele não quer, não. Ele não quer que tenha exemplos bons aqui na Terra e só fique pessoas ruins. É isso o pensamento do povo? Porque se fosse bom, tinha morrido, mas como não é bom, não morreu. Assim, pois, quando repetirdes esse axioma, não duvideis de que você proferiu uma blasfêmia. Se morre um homem de bem e ao lado de sua casa mora um malvado, o que a gente fala, gente? Morreu uma pessoa boa. E de repente essa pessoa boa, vamos acrescentar, é o meu parente. Meu parente é uma pessoa excelente, meu parente. Mas aí tem uma pessoa má ali do lado da nossa casa que a gente fica olhando e fofocando, né? Observando a vida dos outros, ao invés de olhar a nossa e vendo as coisas alheias, os erros dos outros, as imperfeições, e é uma pessoa maldosa, e a gente coloca assim, melhor que tivesse sido aquele outro, né? Olha a gente desejando o mal para os outros, mal agouro isso, que coisa feia. Aí está lá, cometeis um grande erro, porque o que parte terminou a sua tarefa, e o que fica talvez não tenha ainda começado a sua. Então, aquele que partiu, gente, não importa se ele é bom, se ele é ruim, a gente não tem que usar esse axioma, se fosse um homem bom, teria partido. Quem partiu terminou a sua tarefa aqui na Terra. E quem ficou, mesmo que ele seja bom ou seja ruim, a gente nem sabe se ele começou a sua tarefa. Porque quantas pessoas estão aqui no mundo passeando, estão achando que está tudo bem, vai onde a onda vai. Deixa a vida me levar, leva, leva eu. Não é assim que muitas pessoas pensam? Deixa a vida levar. E nem pensam aí em se preparar com aquela bagagem, aquele passaporte, sabe? Porque a gente não sabe. Por que queris, então, que não tivesse tempo de completá-la e que eu primeiro ficasse ligado aqui à terra?
Por que que a gente queria então que aquela pessoa que partiu, por mais que ela tenha uma idade inferior, seja um jovem ou não, por que que a gente queria que ela ficasse aqui na Terra, gente? Por quê? Por que que nós julgamos que aqui a Terra é o melhor lugar que existe? Só porque nós somos inseguros ainda da existência do mundo espiritual? Nós ainda somos muito inseguros. Parece que a gente não tem certeza. E agora, com esse coronavírus, está então buscando aí em todo mundo essa reflexão. Aí está no Evangelho. Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e continuasse na prisão, enquanto se desse liberdade ao que a ela não tem direito? Então, olha só a reflexão do Evangelho. Dos espíritos dizendo para nós. O que que a gente fala, por exemplo, quando tem um prisioneiro que tem que cumprir a sua pena e simplesmente a gente dá liberdade antes da hora? Olha aí o que está acontecendo na política. Olha aí o que está acontecendo no mundo. Todos ficam indignados, né? Quando a gente vê homicidas, estupradores, não cumprindo ali a pena que precisa cumprir, quando a gente vê a nossa legislação não sendo cumprida com rigor, não tendo rigor aqui, e a gente vê pessoas criminosas saindo antes da hora, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o corpo nosso é uma prisão para o nosso espírito. E quando nós retornamos para a pátria espiritual, não importa em que condições, nós saímos dessa prisão. Nós saímos dessa prisão. E aí o que que acontece? Nós vamos estar mais livres no mundo espiritual. Aquele que conseguiu cumprir uma parte daquilo que se comprometeu, que bom. Vai dar continuidade através das outras existências. Mas retornou ao plano espiritual porque nesta encarnação, ele já precisava sair dessa prisão. O corpo é uma prisão, meus irmãos. O corpo é uma prisão muito difícil. Não é fácil estar aqui na Terra, não. Não é fácil a gente estar nesse corpo. Mas só que parece que a gente quer estar aqui e a gente não aceita quando existe o retorno ao mundo espiritual. E a gente pensa, se fosse bom, teria partido. Mas e a nossa bagagem a gente não prepara. Só fica vendo a vida dos outros. A verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiveres na terra, estás em cativeiro. Capítulo 5, hein, do Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto você estiver na terra, está em cativeiro. A gente vive aqui uma vida, né? Tirando esse momento difícil que o planeta está enfrentando em virtude da transição, nós vivemos todos aí a nossa vida. A gente trabalha, a gente tem uma família, uns moram sozinhos, outros não formaram família, mas tem o seu trabalho, tem a sua vida, tem a sua rotina diária. E muitos pensam que é só isso aqui. Aí começa a se aproveitar na vida, né? Eu preciso gozar o máximo possível de tudo, porque a vida é uma só. Eu já ouvi muitas pessoas falarem. Esta vida, essa encarnação é uma, mas tem outras. Mas a vida, ela é eterna. Ela é eterna. E nós estamos num cativeiro, numa prisão danada nesse corpo aqui difícil. Agora vocês imaginam as pessoas que têm deficiências, que vive preso ao corpo, resgatando o seu passado, e ainda quando desencarnam, não querem que a pessoa desencarne, gente. Não quer que saia o corpo dessa prisão. Já venceu. É hora de ir para o verdadeiro mundo. No mundo espiritual, a gente estuda nas obras de André Luiz, existe tudo e muito mais. Existe o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, a verdadeira caridade. É maravilhoso, gente. Então a gente precisa deixar os nossos amados partir. Habituai-vos a não condenar aquilo que não podeis compreender,
e crede que Deus é justo em todas as coisas. Nós não devemos condenar aqueles que nós não, aquilo que a gente não compreende. Muitas vezes o que parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades é tão limitada que o conjunto de tudo escapa aos nossos olhos. Quem que diz isso? Fênelon. Instruções dos Espíritos, vocês podem pegar lá. Nessas duas versões da Revista Espírita e da Instrução dos Espíritos, a gente percebe que uma versão Jesus ele coloca para nós que nós precisamos nos preparar a todo momento para uma viagem, que é o retorno nosso para a casa do Pai. E esse preparo consiste em nós trabalharmos dentro de nós as nossas mazelas, as nossas dificuldades e também colocar em prática os seus ensinamentos através da caridade. Depois, vem então Fênelon e explica para nós que a gente tem que parar de achar que quem está saindo do mundo, não deveria ter ido, porque se fosse um mal, teria ficado. Se aqui a gente deve entender que nessa terra, o mundo de prova e expiação, aqui é sofrimento, gente, aqui é dificuldade, a gente nem sabe o que é verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é poder amar, entender o outro sem ter inveja, malícia, raiva, sem ter sentimentos negativos. A verdadeira felicidade é a prática do amor, em todos os sentidos aqui na Terra. Não é só amor de ir lá e dar um lanche para a pessoa na rua, igual a gente faz, os trabalhos, os moradores de rua, marmita, não é só isso. É quando entregar o lanche, sentir, olha, graças a Deus ele está se alimentando. O amor é a gente colocar em prática aí, na economia, uma boa economia para todo mundo, porque nós queremos que todos tenham o que a gente tem. É ter uma política sem roubalheira, uma política séria, uma política que respeita a todos. Isso é amor. É ter uma educação para todos, com cultura, com instrução. Isso é amor. Me perguntaram, o que você pensa da política? Eu acho que tem que ter amor. Aí as pessoas ficam dando risada às vezes na minha cara, porque tem que ter amor. Mas quando eu tenho amor, eu vou fazer a todos o que eu gostaria que fizesse a mim. Não foi isso que Jesus ensinou? Então, isso é em todos os campos da nossa humanidade. Neio Lúcio Mota, ele criou há mais de anos atrás o grupo Nosso Lar. Foi quando eu entrei no grupo dele. Nesse período que o Neio me convidou, eu tinha me separado recentemente. E ele me chamou para entrar e eu falei: olha, eu não tenho muito tempo para esse negócio de grupo de WhatsApp, não, porque eu sou palestrante. Olha a arrogância. Eu sou palestrante, eu não tenho tempo para isso. E eu não gosto de ficar muito em grupo, não é da minha vibe ficar com blá 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 em grupo. Ele falou: não, mas entra. Aí você, já que você tem conhecimento, porque eu percebi, eu estava em um outro grupo e às vezes eu fazia algumas colocações, porque eu faço mesmo colocação espírita quando eu vejo que está errado, aí ele resolveu me chamar. Mas ele convidava todo mundo. E foi num momento para mim muito bom, porque eu tinha acabado de me separar e ocupou muito a minha cabeça, né? Para eu que cheguei já toda achando que, ó, eu sou palestrante, hein? Não vem que não tem com esses grupinhos. E aí ele me chamou e ele teve a intenção de divulgar a doutrina dos espíritos. Esses grupos eram grupos em formas de WhatsApp, que foi crescendo cada vez mais com várias pessoas do Brasil todo e até pessoas do exterior. Na época era chamado Nosso Lar, só que houve divergências de opinião entre ele e uma administradora lá, e ele se retirou. E eu falei que ia com ele, porque eu falei: a gente bateu as ideias, me parece que você tem bastante conhecimento da doutrina, como foi você que me convidou, eu vou com você. E aí ele fundou esse grupo Família Espiritual, que já teve outro nome, mas todos nós, ADMs, resolvemos colocar o grupo Família Espiritual. Por quê? Porque a gente se sente como uma família e nós resolvemos levar isso realmente a sério.
o núcleo família espiritual, que nada é por acaso, né? Porque ele sempre falava emocionado em seus áudios que nós éramos a sua verdadeira família. Eu, particularmente, é, eu desenvolvi uma grande amizade, né, com o nosso irmão. Pela compatibilidade, né, da interpretação da doutrina espírita, porque eu sou muito rigorosa, eu gosto da doutrina na sua pureza doutrinária, e o Lúcio também. Então, eu achei legal isso daí, porque não é um grupo espiritualista, era um grupo espírita, com base nas instruções de Kardec. E a partir daí, eu passei a coordenar com ele esse projeto maravilhoso, que hoje formou-se uma página no Facebook, que é essa que nós estamos aqui. E que a gente pretende dar continuidade a isso muito. E com muito amor, em forma de homenagem, nós demos o nome de Centro Virtual Família Espiritual Neo Lúcio. A sua história é bem parecida com a da Revista Espírita, as coisas pelo menos que eu sei, que eu estou em contato com ele há mais de 4 anos. Por várias vezes, o Lúcio ele escapou da morte. Há um tempo atrás, ele ficou investigando sobre dores, né, de cabeça, que ele não tinha um controle. E então, nesse período, ele até achou que ele ia desencarnar e ele teve um sonho por 2 noites seguidas onde ele tinha muita evidência do Lúcio, era dirigente também de casa espírita no Rio de Janeiro, e ele me mandou um áudio dizendo que ele tinha sonhado que o espírito falou que ele ia desencarnar. Ou seja, o espírito está avisando ele que ele ia desencarnar depois, né? Porque para a espiritualidade o tempo é muito diferente do que a gente pensa. E esse desencarne, ele pediu então para mim que se ele desencarnasse realmente, que não tinha problema, mas que a missão continuasse, que é essa missão da divulgação da doutrina. Como eu sempre fui espírita desde os 17 anos e comecei a fazer palestra aos 18 anos, e hoje eu não vou falar a minha idade, né, mas eu tenho mais de 20, para mim seria ótimo, porque eu tenho uma missão de divulgar. Então eu falei para ele que, claro, que a gente iria continuar. Numa outra vez, o Lúcio escapou da morte quando ele não foi viajar com um amigo. Um amigo dele chamou para viajar, era um fim de semana, e esse amigo foi, ele não pôde ir porque ele foi requisitado para trabalhar. E o amigo sofreu um grave acidente e desencarnou. Falei, eita, Lúcio, hein? Quase que eu falei para ele, se fosse um homem de bem, não teria morrido. Mas é, muito antes disso, ele também ficou em coma, em virtude de um acidente de carro a qual ele estava dirigindo e levou, nesse acidente, a moça o amor da vida dele, retornou à espiritualidade. E isso era, nossa, uma grande dor que ele carregava consigo. O Lúcio, gente, foi muito prestativo, estudioso da doutrina da Bíblia. O que esse homem sabe de Bíblia? Eu falo sabe porque ele ainda existe, o espírito é imortal. Sempre disposto a ajudar, não importava a hora. Acalentou inúmeros corações, inúmeros corações. Mas aí chegou então o coronavírus. E como ele morava na cidade do Rio de Janeiro, ele não conseguiu fugir desse detalhe. Quantas vezes ele me ligou, assim também para outras pessoas, dizendo que haviam pessoas desencarnando lá, e mais no condomínio na onde ele estava. E, por ironia do destino ou não, ele estava fazendo uma grande caridade, que ele não comentou com muitas pessoas, mas que ele estava consertando respiradores que chegavam do governo com defeitos. E ele estava consertando e os outros funcionários estavam recebendo para isso e ele não. Ele resolveu não receber, ele queria fazer a parte dele em caridade. Olha que lindo. Só que na vez dele não deu tempo dele usar sequer um respirador que ele mesmo consertou. Hoje, meus irmãos, nós vivemos uma transição planetária. Isso não quer dizer que quem
é ruim, está indo embora. Tudo depende aqui da interpretação, né? Da doutrina e depende do kit espiritual de cada um. Como muitos dizem que, que chegou a hora de sair da prisão, esse vírus ele veio cumprir a tarefa dele, que é tirar muitos da prisão. Muitos que estão saindo pelo Covid podem retornar à Terra quando ela for regeneradora, lá por volta, mais ou menos, segundo o que a gente sabe, segundo o Divaldo, lá pelo ano de 2050, 2060, por aí. De repente, esses espíritos que estão saindo agora vai voltar na Terra comum, a Terra regeneradora. Só Deus sabe de cada um. Então a gente não pode dizer, olha, o Covid ele veio devastar e levar tudo. Então quer dizer que como ele é a classe principal que ele pega são os idosos, embora agora a gente percebe que pega todas as pessoas, mas a classe principal os idosos, a gente não pode dizer que os idosos são pessoas que não são boas. São pessoas boas. Só que agora é o momento em que essas pessoas terminaram a sua tarefa. Terminaram a sua tarefa. Como o Lúcio terminou a sua tarefa. Ele foi avisado antes que ele ia desencarnar, só que a gente não sabe. É como eu com a minha filha, que tenho ela há 17 anos. Quando ela estava com 3, 4 anos, a espiritualidade falou para mim que ela ia melhorar. Demorou 10 anos. Aí eu fiquei, meu Deus, como a gente tem que aprender a controlar as nossas ansiedades, os nossos impulsos. O espírito falou para o Lúcio que ele ia desencarnar para ele ficar preparado. Só que ele sempre se preparava, né? Como ali na instrução que Jesus colocou. Sempre se preparava, porque estava divulgando a doutrina, fazendo bem, fazendo a caridade, ajudando muitas pessoas, amando incondicionalmente. Ele não deixava é, de participar dos estudos, mesmo doente. Ele não deixava para depois. Ele não ficava com aquela, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu não vou poder postar o estudo, eu não vou poder fazer o estudo. Não, ele sempre fazia, mesmo doente. Então, ele tinha uma responsabilidade muito grande com a doutrina e com a sua divulgação e com o amor. Nós devemos viver, como disse Jesus, o dia de hoje como se fosse o último. Então, a gente percebe o quê? Que, na verdade, o Lúcio foi um homem que tentou ser um homem de bem, assim como eu tento ser um homem de bem. Todos nós devemos tentar ser um homem de bem, para a gente poder cumprir a nossa tarefa aqui nessa existência, de forma que, se repentinamente eu for chamada, se repentinamente eu for chamada de uma hora para outra, como aconteceu com o Lúcio, que ele pegou o Covid em uma semana, na outra semana, nós falamos com ele na quinta-feira, ele me ligou. E quando foi na sexta-feira, ele desencarnou. Ele me ligou dizendo que estava muito bem. E aí desencarnou. Ou foi a melhora da morte, que vocês sabem que existe a melhora da morte, né? Que é aquele momento onde a gente se desconecta da pessoa porque ela vê que a gente percebe que ela melhorou e a gente não atrapalha a espiritualidade no desligamento. E aí ele desencarnou. Retornou à pátria espiritual. Hoje ele está lá no mundo espiritual, é, na onde que Deus achar que seja o melhor lugar para ele. E quando passar essas etapas necessárias ao espírito que desencarna, porque tem um período de refazimento, né, das doenças, o refazimento do perispírito, a reconstrução, o entendimento, o despertar, tudo isso, aí com certeza ele vai se reportar à família espiritual dele, que somos nós, que estamos aí colocando em prática tudo aquilo que ele deixou, dando continuidade ao seu projeto e levando o seu nome sempre, para que as vibrações de tudo isso cheguem até ele nas suas necessidades no mundo espiritual. Eu agradeço muito a todos e agradeço muito a ele por ter encontrado essa família. Eu vou encerrar agora, e vocês prestem bem atenção
na mensagem do homem de bem que eu vou ler para o Lúcio, em homenagem a ele. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a sociabilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo, e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplos de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Essa é a nossa homenagem ao nosso querido irmão amado, né, Lúcio. Que ele siga a espiritualidade, que ele possa, então, trabalhar muito no mundo espiritual, incansavelmente, e que a gente fale assim para ele até breve. Um beijo.